Oi, pessoal. Eu sou a professora Gláucia. Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o livro 1, EJA Mundo no Trabalho, que é esse aqui que você está vendo na foto, né? Porque depois de utilizar esse material por algum tempo, eu comecei a perceber algumas dúvidas dos alunos e achei importante montar esse vídeo para tentar ajudar vocês a começar a trabalhar, a começar a fazer as atividades. Eu notei que o começo está bem tranquilo, o pessoal está conseguindo ler, fazer as atividades, a linguagem do livro está bem simples. Mas a partir mais ou menos da página 30, começa a surgir bastante dúvida, então eu percebi que muitos alunos que estudam sozinhos em casa, se tivesse um vídeo que eles conseguissem assistir e observar o que era para fazer na questão, eu acho que ajudaria bastante. Então foi por isso que eu montei esse vídeo. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá, então? A partir da página 30, a gente começa a conversar sobre elemento oposto, né? A gente já está trabalhando no conjunto dos números inteiros, que é aquele que tem os positivos e os negativos, e uma característica que diferencia muito esse conjunto do outro é que todo elemento do conjunto dos inteiros tem um elemento oposto, isto é, para cada A. O que esse A quer dizer aqui? Um número qualquer que pertence ao conjunto dos inteiros, existe um elemento menos A também pertencente ao conjunto dos inteiros. Ou seja, se eu colocar esse A como um número qualquer, um 3, por exemplo, existe no conjunto um número correspondente a ele, que é o menos 3. O elemento oposto também é chamado de simétrico do número, e a soma de um número com seu simétrico resulta sempre em zero, ou seja, quando eu somo A com menos A, dá zero, ou seja, traduzindo para número isso aqui, se eu juntar 3 com menos 3, vai dar zero. Então, essa parte do texto, eu percebi que o pessoal ficou com bastante dúvida. Então, vamos mostrar isso graficamente falando. Esta reta é amiguinha nossa, tem que estar na cabeça. A partir do zero, que a gente considera a origem, né? Ela é a origem. Para o lado direito estão os positivos, para o lado esquerdo estão os negativos, e você pode perceber que tem sempre um correspondente, né? Olha lá que a gente falou do menos 3, tem um mais 3, tem um menos 4, tem um mais 4, e assim com todos eles. Cada número tem o seu correspondente oposto com o sinal trocado, ok? E você pode perceber que a distância que eles ocupam, no caso do exemplo aqui do 3, o negativo até o zero, é a mesma distância do 0 até o 3 lá. A distância é 3, tá vendo? Muito bem. Aí vem lá uma atividade, né? Proposta lá na página. Qual o oposto de 17? Olha, é só para você vir aqui, deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. É só para você vir aqui e colocar quem que é o oposto. Não está falando que o oposto é o mesmo número, porém com sinal trocado. O 17 não tem sinal. Ele não tem sinal, ele é positivo. Quem que é o oposto dele? É o menos 17, certo? E assim por diante com os outros também. No segundo exercício, quando ele pede dê a distância até o zero dos pontos representados por menos 2, olha, basta você aproveitar a reta minha que está aqui e observar quanto que anda do menos 2 até o zero. Quando ele fala até o zero, até a origem aqui, ó, tá vendo? Então, se você observar, ele anda 1, 2. Então, você vem aqui e responde, anda 2, ok? Tudo bem até aqui? Muito bem, vamos dar sequência, porque outra atividade que tem aqui é para a gente definir quem é o número maior, né? E muita gente fica com dúvida aqui. Se eu estou falando, deixa eu pegar a minha caneta. Se eu estou falando do zero para cá, é fácil definir quem é maior, quem é menor, né?
Por quê? Entre 3 e 4, quem que é maior? É o 4. Ou seja, do zero, da origem para a direita, quanto mais longe do zero, maior é o número. Só que aqui, do lado contrário, né, do zero para a esquerda, acontece justamente o contrário. Quanto mais longe do zero, menor é o número. Então, o que acontece? A hora que eu tenho que vir aqui e definir entre menos 3 e menos 4, eu devo pensar assim, olha, é entre esses dois números aqui, menos 3 e menos 4. Quem estiver mais longe do zero é menor. Minha pergunta aqui é o maior. Então, é quem está mais perto do zero. É o menos 3. Então, o que você tem que fazer? Deixa eu pegar minha caneta. Você tem que vir aqui e assinalar. Esse cara é o cara maior. Pronto. Sem problema. Ok? Essa era a atividade aqui. Isso que era para ser feito. Tá certo? Eu vou apagar então aqui o que eu fiz. E vamos passar para o próximo slide. Muito bem, na página 33 desse livro, a gente tem um exercício 4 explicando como é que se calcula a distância, né? Distância na reta numérica. E ele mostra aqui, dá alguns exemplos, depois ele passa os exercícios. Se eu estou querendo saber a distância entre o 2 e o 6, eu acho mais fácil explicar para vocês o seguinte: vê quanto anda, quantas casinhas anda, é só você contar do 2 até o 6, anda 4, não é isso? Deixa eu pegar meu laser. Do 2 até o 6, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Agora, eu estou do menos 3 até o 2. Quanto que eu ando? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, do menos 5 até o 2. Menos 2, desculpa. Do menos 5 até o menos 2. Quanto que eu andei? 1, 2, 3. Ok? O livro explicou isso e depois ele vem e pede para fazer um exercício. Então, quer dizer, o aluno lê isso aqui e não sabe, às vezes, o que é para fazer. Basta você calcular essa distância. Precisa ter a reta? Olha, aqui não precisa fazer a reta, mas você tem que ter ela em mente. Você pode fazer ela num rascunho qualquer, num canto qualquer, faz o desenho, marca o ponto 8, o ponto 17, e depois você conta a distância de 8 para 17, de menos 5 para 8 e assim por diante. Ok? Na página 34 desse livro, a gente encontra esta atividade aqui, tá? São 4 exercícios diferentes. O primeiro manda eu adicionar, vou calcular algumas adições, algumas diferenças. O que é a diferença? Minha continha de menos, algumas multiplicações e algumas divisões. Eu vou dar a seguinte dica. Vamos pensar, quando tiver o sinalzinho de mais do lado do número, vamos pensar que é dinheiro que você tem. Quando tiver o sinalzinho de menos, é uma dívida que você tem, ok? No primeiro exercício que você tem aí para fazer, todas as contas têm um mais entre parênteses. Por que tem esses parênteses? Para indicar que o sinal pertence ao número. O sinal vem escrito do lado esquerdo do número. Então, esse sinal aqui, esse maisinho aqui, pertence ao 2. Esse maisinho aqui pertence ao 6. E o que esse mais do meio está fazendo aqui? Eu quero juntar, quero adicionar, eu quero agrupar. Quem? O mais 2 com mais 6. Ok? Todas as primeiras contas aqui desse grupo, todas têm um mais no meio. E a gente combinou assim, ó, o sinal de mais significa que eu tenho 2, o sinal de menos significa que eu devo 5. Pense em dinheiro que aí você não vai errar, tá? Então, o que eu tenho que fazer?
Vou pegar minha caneta. Eu estou juntando mais 2 com mais 6. Se eu estou juntando o que eu tenho aqui, eu tenho 2 e tenho 6, então eu tenho 8. Certo? Agora, na letra B, eu estou juntando o quê? Uma dívida de 5 com uma dívida de 4. Se eu só tenho dívida, a minha resposta pode ser dívida, tá? Devo 5, devo 4, no total eu devo 9. E assim por diante você vai fazendo, tá? Eu devo 5, mas eu tenho 3 para pagar. Então, eu pago minha dívida e ainda fico devendo 2. Tá certo? E assim você continua preenchendo. Quando eu vou para o exercício 6 para calcular as diferenças, é aonde o povo começa a sofrer. Porque tem a ver com aquele comecinho dessa aula, tem a ver com o oposto. Na verdade, eu não faço a subtração, eu somo com o oposto. Então, vamos combinar o seguinte. Toda vez que aparecer menos entre os parênteses, dentro do parênteses o sinal pertence ao número. Aqui está mostrando que eu tenho 8 e eu tenho 2, tá certo? Quando aparecer esse menos entre os parênteses, percebem? Todo esse grupo de exercício tem um menos entre parênteses. Eu estou fazendo a diferença entre aqueles dois números. Então, vamos combinar assim, ó. Quando tinha mais, bastava eu agrupar os números conforme a necessidade lá, conforme o seu sinal. Quando tem menos, eu vou fazer o seguinte, eu vou eliminar esses parênteses. Olha como eu vou fazer. Eliminando parênteses, fica mais 8. Aí, a regrinha é assim, ó, sempre que tiver menos antes do parênteses, ele vai trocar o sinal de lá de dentro. Se é mais, fica menos. Então, menos 2. Então, eu inverto, sempre que eu estou subtraindo aqui, eu inverto o sinal de lá de dentro. Percebe que agora está sem sinal. Então, agora eu faço assim, ó. Eu tenho 8 e eu gastei 2. Ou eu tenho 8 e eu estou devendo 2. Então, eu fico, na verdade, com 6. Ou com mais 6, tanto faz. Quando é positivo, não tem necessidade, às vezes, de eu escrever o sinal. Ok? Tá, olha o que acontece no de baixo. Eu vou tirar o parênteses. Menos 5. Agora, esse sinal aqui vai inverter o sinal de lá de dentro. Então, em vez de menos 4, vai ficar mais 4. E isso vai ficar assim, o resultado agora. Eu devo 5 e eu tenho 4 para pagar. Então, na verdade, eu fico devendo só 1. Certo? E assim por diante. Aí, você preenche esse grupo todo aqui. Quando chegar no exercício 7 e 8, ele manda você seguir a regrinha de sinal. Utilizar uma regrinha que estava lá no livro, que eu estou colocando aqui agora. A regrinha é essa daqui, que está no quadrinho cor-de-rosa. Ele dá alguns exemplos. Olha só. Positivo com positivo dá positivo. Percebe a multiplicação aqui no meio? Ele serve na multiplicação e na divisão também. Então, olha o exemplo aqui embaixo. Eu tenho mais 2, estou multiplicando por mais 2. Quem não sabia, esse pontinho agora representa uma multiplicação, tá? Então, eu tenho mais com mais, que vai dar mais, segundo o nosso quadrinho cor-de-rosa aqui, ó. Esse aqui. Então, primeiro eu faço a regra com o sinal. Mais com mais dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Mais com menos dá menos, é só observar o quadro. 2 vezes 2 dá 4. Menos com mais também dá menos, 2 vezes 2 dá 4. Menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. No exemplo com a divisão, que vocês estão vendo aqui, é a mesma coisa. Eu estou dividindo mais com mais dá mais, 6 dividido por 3 dá 2. Mais com menos dá menos, 4 dividido por 2 dá 2. E assim por diante. O que você vai fazer no exercício 7 e 8? A mesma coisa que está mostrando esse quadrinho. De novo, começa dividindo o sinal. Menos com mais,
No caso aqui, menos com mais vai dar menos, e 3 vezes 4, 12. Ok? Então, repetindo, não dá para usar isso daqui em tudo. Isso só serve na multiplicação e na divisão. Caso contrário, que é o caso do 5 e do 6, a gente vai fazer aquilo que está mandando. Vou juntar essas quantidades, respeitando se ela é negativa, se ela é positiva, mas eu vou juntar. E aqui, para a gente não errar, a gente vai trocar pelo oposto, a gente vai fazer aquela troca de sinal. Então, copio o primeiro número e troco o sinal do segundo número, sempre, ok? Muito bem, vamos dar sequência então. Bom, outro tipo de número que a gente vai encontrar nos nossos conjuntos são os números racionais. Os números racionais podem ser representados na forma fracionária ou decimal, ou ainda como pontos da reta numérica. Veja o caso do número meio. O que é meio? É metade. Metade na forma fracionária a gente representa assim. Na forma decimal a gente representa assim. E a hora que eu vou mostrar isso na reta, olha como é que fica. Meio é metade de 1. Então, tá bem na metade, ó, entre o intervalo de 0 a 1, tá bem no meio, tá vendo? Claro que todo mundo conhece esse aparelhinho aqui, uma calculadora, e já viu ela fazer continha e chegar nessa conta, né? Num resultado assim, ó, meio, né? É muito comum para a gente. Calculadoras e computadores são programados para passar um número racional na forma fracionária para a forma decimal. Mas nem sempre é possível mostrar todas as casas decimais, uma vez que a tela do visor é limitada. Não sei se vocês sabem, mas tem calculadoras que o visor é de 8 dígitos, 12 dígitos e assim por diante. Mas sempre a gente consegue passar um número na forma fracionária para a forma decimal. Basta a gente efetuar a divisão correspondente. Então, olha aqui o exemplo que o livro deu. 2/5 significa 2 dividido por 5. Que hora que eu faço a divisão na calculadora dá 0,4. 5/4 é a mesma coisa que 5 dividido por 4. E a hora que eu faço essa conta na calculadora dá 1,25. E assim por diante, ele deu vários exemplos aqui, ok? Como é que ficam esses números representados na reta? Olha, essa questão é bastante importante até porque tem na prova. A representação gráfica de um número racional é importante você saber onde é que fica aquele número, tá? Então, olha só esse primeiro desenho aqui. Eu representei aqui menos 3/2. Como é que eu sei que é aqui que fica o menos 3/2? Ora, basta você ir na sua calculadora e dividir 3 para 2. Você vai ver que dá 1,5. Mas como ele é negativo, então ele está do 0 para cá, né? Ele é 1,5. Se eu não consigo enxergar ele na forma fracionária, certamente na outra forma, na forma decimal, eu consigo. E 1,5 é metade entre 1 e 2, né? Só que eu estou do lado negativo, então fica assim, ó, com essa representação com sinal negativo. Claro que do lado de cá, ele também pode ser localizado, é a mesma coisa, ele vai estar aqui, ó, bem na metade desse quadrinho. Eu representei aqui 2,5, 2,5, tá aqui, ó, na metade, entre o 2 e o 3. Daí eu fiz essa reta maior para você conseguir enxergar, ó. Eu ampliei o 0 e o 1, o tamanho do 0 e 1, para você entender que nesse pedacinho 0 e 1 aqui existe um monte de número. A gente já falou sobre isso. Existem muitos números aqui no meio, tá? Então, presta bastante atenção nisso, porque tem na prova. É uma questão como essa, para você localizar os números. Agora, lá na página 45 desse livro, a gente vai encontrar essa informação, que a reta numérica ajuda a comparar e a ordenar números racionais. Não há dificuldade quando eu estou comparando dois números naturais ou mesmo dois números inteiros. Então, lá nos números naturais, é fácil, a gente sabe que 0 é menor, esse símbolo aqui é o menor. 0 é menor que 1, que é menor que 2, é fácil definir isso quando está falando dos números naturais.
A gente sabe que 1000 é menor que 1001, é menor que 1010, enfim, a gente sabe disso, é fácil definir. Mas quando chega lá nos números inteiros, as aparências podem enganar. Olha os exemplos, né? Entre menos 34 e mais 43, eu sei que é mais porque não tem sinal, é positivo. Eu digo que o menos 34 é menor, esse símbolo é o menor que o 43, né? Por quê? Entre um número positivo e um negativo, o negativo é sempre menor. Agora dá uma olhada aqui. Eu escrevi o 34 e agora menos 43, né? Então, a gente tem que lembrar que o negativo é sempre menor. Então, a boquinha do jacaré, ó como é que eu leio isso? 34 é maior que menos 43. A boquinha do jacaré vai comer sempre o número maior. Tá certo? Olha o próximo exemplo. 37 é menor que 73. Menos 37 é maior que menos 73. Se você tem dúvida, desenha na reta para você perceber que esse cara aqui está mais perto do zero, então ele é maior. Por sua vez, para comparar números no conjunto dos racionais, é preciso mais do que percepção numérica. Nem sempre a gente consegue decidir só de olhar qual dos dois números vai ser maior, né? Então, olha só uma técnica que tem para a gente conseguir saber. Se eu estiver comparando essas duas frações aqui, ó, eu faço o seguinte, eu multiplico elas em cruz. 4 vezes 9, 7 vezes 5. Como 4 vezes 9, 36, é maior que 7 vezes 5, então essa fração aqui é maior. Esse é um jeito da gente comparar. Tem outra dica, dá uma olhada lá no livro, eu tirei isso aqui do livro, né? A gente pode comparar fazendo a divisão, divide o 4 por 7, afinal de contas, esse tracinho aqui, ó, é divisão. Então, divide o 4 por 7, dá esse número, 0,57. Divide o 5 por 9, dá esse número aqui, né? Então, certamente o 4,7, o 4/7, desculpa, é maior do que o outro. Então, olha o símbolo que eu usei. 5 nonos menor que 4/7. Boquinha do jacaré sempre para engolir um número maior. Tá vendo a boquinha? Certinho. Dando sequência. Lá na página 45 e 46, a gente encontra esses dois exercícios aqui, tá? E tem bastante gente que não sabe o que é para fazer com isso. Escreva os números racionais na forma decimal. Gente, é só dividir o 7 por 5 e botar o resultado aqui. É divisão. Porque quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar como é que é esse número em decimal. Então, basta digitar na calculadora 7 dividido por 5. Ok? Já nesse outro exercício, que é o contrário, né? Eu dou ele na forma decimal e quero que você escreva na forma fracionária. Então, nós vamos combinar o seguinte, tem um macete aí, tá? Deixa eu pegar minha caneta. Ó, 0,6, a parte que vem depois da vírgula, a gente fala casa decimal. Só tem uma casa decimal porque só tem um número. Então, eu vou escrever esse número, 6, sobre 10. Por que sobre 10? Porque 10 só tem um zero e aqui eu só tinha uma casa decimal. Então, qual é o macete? É eu pegar o próprio número sem vírgula, sem nada, escrever ele sobre 10, ou sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000, dependendo de quantas casas decimais ele tem. Vou pegar esse grandão aqui, ó, 20,128 milésimos. Eu escrevo assim, ó, 20,128 sobre, tem 3 casas, então eu vou escrever sobre 3 zeros, porque tem 3 casas decimais aqui, ó, ok?
Essa é a atividade que é para fazer. Aí você preenche o seu livro aí. Tudo bem? Bom, na página 46, o exercício 6 pede para a gente escrever números que sejam maiores que os racionais que foram dados, porém menores que 1. Eu botei aqui, deixa eu pegar meu apontador aqui. Eu botei aqui uma régua para lembrar vocês que entre dois números, desses que estão aparecendo grandões escritos aqui, existe um monte lá no meio, não é isso? Então, lembrando disso, eu pus um outro exemplo aqui, ó. Entre o 0 e 1, se eu quiser localizar onde é que fica 4 sétimos, eu vou dividir esse espaço, dividir 4 por 7 para localizar mais ou menos onde é que ele fica. Os 5 nonos, a mesma coisa. Então, basta você dividir o espaço aqui e contar a quinta parte de 9 partes, né? Ou seja, eu estou querendo mostrar com isso que entre 0 e 1 existe um monte de número. Então, não se preocupe com a resposta do livro, essa resposta aqui é pessoal. O que você vai fazer? Você vai pegar uma calculadora, vai dividir o 2 por 3 e vai chegar num número assim, ó, 0,666, um monte de cifras. Vamos pegar só um número, tá? Esse número pode ser escrito assim ou assim, na forma fracionária ou na forma decimal. Na decimal fica mais fácil você enxergar, né? Que agora você tem que escrever um que seja menor do que o número 1. Tem que estar entre esse que você sabe que é o 2/3, o 0,6, né? E o número 1. Pô, eu vou pensar num, você vai pensar em outro, o livro pensou em outro, não tem problema. Tá? Essa resposta é pessoal, basta você entender que existe muitos números entre esse e o 1. Eu vou chutar, por exemplo, 0,7. Você pode falar 0,8, 0,9, você pode falar o que você quiser. Então, basta dividir o 2 por 3. Agora, tem outro aí, outro exemplo, né? Que é o 0,5. Esse é fácil, já está em decimal, basta você pensar em qualquer número entre meio e 1, pode falar qualquer um que está certo, tá? Quando tem fração na letra C, você já sabe o que você vai ter que fazer. E quando já deu um número decimal, fica mais fácil você enxergar. E esse letra D, 0,125? Pô, chuta 0,126, 0,130, 0,5. Chuta um número aí entre esses 0,125 e 1. Essa resposta desses exercícios nunca vai bater com o livro, porque é pessoal. Fica tranquilo, ok? Tem também os irracionais. Existem números cuja representação é decimal, infinita e não periódica. O primeiro desses números foi descoberto pelos matemáticos gregos há mais de 2.500 anos. No século VI a.C., os matemáticos só conheciam e admitiam números inteiros positivos, pois ainda não conheciam os negativos e as frações que eram tratadas como razões entre inteiros. Hoje, sabe-se que raiz de 2 é um exemplo de número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Como esse número não pode ser representado por uma razão de números inteiros, não é um número racional, então a gente chama ele de irracional. Raiz de 2 é um número irracional e pertence ao conjunto dos irracionais, que é representado pela letra I, maiúsculo, tá? Dos pitagóricos, ou seja, da época do Pitágoras até os dias atuais, muitas questões sobre os números irracionais foram levantadas. Hoje a gente sabe que um número irracional tem uma expansão decimal infinita e não periódica. O que quer dizer isso? Que aqui na calculadora você só consegue ver até esse número, mas não termina aí. Ele é infinito e não tem um período, né, que fica se repetindo sempre. Só que é possível fazer aproximações, né? No caso da raiz de 2, a gente aproxima para esse número aqui.
Tem gente que quando quer aproximar muito mesmo, fala é 1,4 mais ou menos. E aí a gente consegue representar mais ou menos onde é que fica 1,4 lá na minha reta numérica, né? Hoje a gente já sabe então que tem infinitos números irracionais, que a gente consegue fazer uma correspondência entre os pontos de uma reta e os números irracionais, desde que a gente faça uma aproximação. E também sabe que a raiz quadrada de um número primo, o que é um número primo? Para quem não sabe, para quem não lembra, para quem esqueceu, né? É um número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Isso é um número primo. Os outros são números compostos, tá? A gente sabe, então, que raiz de qualquer número primo é sempre um número irracional. Então, tem vários exemplos aqui. Você digita na calculadora raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, etc. Todos esses são números primos, ok? Todos esses são irracionais. Beleza, então, finalmente surgiu um conjunto que uniu os racionais, que já englobava todo mundo, que eram os inteiros, os naturais. Unimos, então, eles com os irracionais, que são aquelas raízes que não têm período, né? E formamos o conjunto R, que é o conjunto dos números reais, que é o conjunto que a gente vai trabalhar. A característica importante que ele mais tem é que a gente consegue representar eles na reta numérica. Como eu falei, isso é uma questão de prova, é importante você saber localizar esses números. Então, quando for olhar a reta, tem que lembrar que tem a origem, que é o 0, os números positivos, 1, 2, 3, etc., os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, etc. E entre eles vai existir quem? As frações, que podem ser representadas com número decimal também, e as raízes, que a gente aproxima aí, extrai a raiz na calculadora e aproxima para número decimal para a gente conseguir localizar na reta, tá? Então, esse desenho que foi feito aqui embaixo mostra graficamente como é que fica a situação dos conjuntos numéricos. Primeiro existiam os naturais, daí ele foi ampliado para o lado negativo também, né? Então, tem os inteiros englobou todo mundo e aumentou o conjunto. Quando veio as frações, aconteceu a mesma coisa. Daí, apareceram aqueles números, é um conjunto menor, né? Só dos irracionais, aquelas raízes que não tem fim, né? Que são os irracionais. Quando a gente junta esses dois conjuntinhos, a gente consegue os números reais. Isso é importante porque eu posso dar um número qualquer numa prova e pedir para você definir se ele é um número natural, se ele é um número irracional. Então, você tem que ter esse desenho aqui em mente para entender o que acontece, ok? Bom, pessoal, o vídeo chegou ao fim. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eram bastante dúvidas que os alunos tinham para tirar sobre isso. Eu espero ter conseguido ajudar e desejo para todos vocês uma boa prova.